governo da Bahia, em parceria com o governo do Brasil, vem transformando a mobilidade urbana da nossa capital, com investimento de 5,5 bilhões de reais e mais de 3 mil empregos gerados, sendo mais de 98% de trabalhadores baianos. O VLT, uma obra gigante com 43,7 quilômetros de extensão, 50 paradas, uma estação, integração com a nova rodoviária e o metrô vai ligar o comércio, calçada, subúrbio, Cajazeiras, até chegar a Piatã. Vai ligar as pessoas, vai ligar tudo. É um transporte moderno, eficiente, com ar-condicionado, Wi-Fi e capacidade para até 400 pessoas por viagem. É mais rapidez, mais conforto, mais segurança, é mais tempo para viver. As obras estão avançando rápido. Trecho 1 está com 60% e o trecho 2 com 40%. A população já fez até a primeira viagem teste. Além de um novo transporte, as obras do VLT também envolvem novas encostas e iluminação, áreas de cultura e lazer, como a primeira pista de skate do Brasil, com selo olímpico, duplicação da Estrada do Derba, novo centro gastronômico no Mercado São Brás, centro de beneficiamento de pescados, urbanização e paisagismo, com o primeiro corredor ambiental da capital e a macrodrenagem na Cidade Baixa, a maior obra de saneamento da história. O governo da Bahia também entregou a nova rodoviária, a mais moderna do Brasil, no bairro de Águas Claras. Tem saque, praça de alimentação, mais de 200 lojas e integração com o metrô e o futuro VLT. São mais serviços e conforto para quem chega à capital ou vai para o interior. E o metrô que mais cresceu na América Latina vai ser integrado ao VLT e vai crescer ainda mais. Vem aí uma nova estação subterrânea no Campo Grande. Hoje, o metrô conta com 2 linhas, 40 quilômetros de extensão e 22 estações. É um dos maiores do país. VLT, nova rodoviária e nova estação do metrô. É o governo da Bahia e o governo do Brasil adiantando o lado de quem mora na capital. Governo da Bahia, do lado da gente. Mobilidade na região metropolitana de Salvador. Com o investimento histórico dos governos federal e estadual, o VLT chega para transformar a mobilidade, com seus mais de 43 quilômetros de extensão divididos em Lote 1, que parte do comércio até Ilha de São João, com cerca de 20 quilômetros. Lote 2, saindo de Paripe até Águas Claras, com cerca de 9 quilômetros. E o lote 3, de Águas Claras até Piatã, com cerca de 10,5 km. Além destes, temos a expansão de 3,7 km que vai da Baixa do Fiscal até o Retiro. Tudo isso somado aos 39 km de metrô, com um total de 82 km. Saindo do comércio, o projeto valoriza o passado, na Estação da Calçada, que será devolvida à população totalmente requalificada e mais moderna. O impacto chega também ao Porto das Sardinhas, com a unidade de beneficiamento de pescados e ao novo mercado gastronômico, na antiga fábrica São Brás. Em Praia Grande, a intervenção inclui 1,5 km de orla urbanizada e um skate park de nível internacional, fortalecendo a economia e o lazer local. A mobilidade avança com a duplicação da Estrada do Derba, ligando o subúrbio até Piatã. O projeto passa pela nova rodoviária e garante integração total com o metrô. Para o pé dessa estrutura, 40 trens modernos com capacidade para 400 passageiros cada. A nova extensão do metrô terá 1,1 km de escavações entre a Lapa e o Campo Grande. E consolidando o conceito de Smart City, contará com 8 km de vias monitoradas por câmeras inteligentes, totens e drones. Aqui, o foco é a segurança e a acessibilidade, oferecendo mais conforto para o cidadão. VLT, o reencontro de Salvador ao seu futuro. E agora, senhoras e senhores, para uso da palavra, o secretário executivo do Ministério das Cidades, Antônio Vladimir Lima. Bom dia a todos e todas. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, parabéns para esse homem aqui, presidente Lula. É de uma honra enorme estar aqui acompanhando o senhor presidente, junto com toda a comitiva, com o ministro Rui Costa, com o presidente Carlos Vieira, com a Miriam aí, secretária do PAC, o senador Jacques Wagner, nosso governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Presidente, nunca é demais lembrar de algo que é muito impactante para a população brasileira. A recriação, presidente, do Ministério das Cidades. Ministério que ficou extinto durante esses últimos 4 anos, pessoal.
E o nosso presidente retomou essa pasta que tem a competência aí por importantes políticas, seja na área de habitação, seja na área de saneamento básico, de mobilidade urbana, seja nas periferias brasileiras. O senhor foi muito assertivo quando o senhor colocou na frente dessa pasta, presidente, uma liderança de visão, que é o ministro Jader Filho, um ministro que com as suas diretrizes, com o seu comando, tocou essa pasta, e tocou essa pasta com coração, com amor, porque o seu governo é um governo de entregas, é um governo de cuidar de pessoas, presidente. Presidente, estamos aqui hoje num anúncio importante para o estado da Bahia, que é a questão do metrô de Salvador, questão do VLT, que são obras que trazem dignidade, que trazem qualidade de vida, gente. São obras que reduzem o deslocamento, para que a pessoa consiga ter um tempo maior em casa com suas famílias. Isso aqui impacta sobremaneira a vida do cidadão no dia a dia. A gente acabou de ver ali agora há pouco com o presidente, e junto com toda a comitiva, áreas sujeitas a deslizamentos. Quem bem conhece, presidente, sou soteropolitano de Salvador, Bahia. Quando eu vejo essa modificação que o senhor está trazendo para esse estado, é de uma felicidade extraordinária. O senhor pensou a prevenção de riscos. Hoje a gente tem um volume de recursos no Ministério de mais de 32 bilhões de reais para drenagem, para contenção de encostas. Isso é cuidar de vida, gente. Isso é cuidar de pessoas. Viva esse homem aqui, viva, o qual eu tenho a honra de integrar a tua equipe, e aproveito a oportunidade para reafirmar um compromisso contigo e com toda a população brasileira. Nós vamos contratar mais 1 milhão de unidades habitacionais no Minha Casa Minha Vida. Estamos juntos, firme e forte, presidente. Só explicar uma coisa para vocês, é o seguinte: o Antônio, eu não sabia que ele era baiano, não. Porra. Não contou nada. Bom, o Antônio, ele era secretário executivo do ministro Jader Filho, ministro da cidade. Ele está nervoso hoje porque ele está assumindo, a partir de hoje, o Ministério da Cidade. Então, uma salva de palmas para o nosso novo ministro da cidade. Esse nervosismo dele é pela primeira vez, ministro, tá? Quem que é o apresentador aqui? Não vou ser eu, não. Cadê o apresentador? Oi, presidente. Só para dizer para vocês também aqui uma coisa, é o seguinte, essa companheira aqui, a Miriam Belchior, ela vai assumir o lugar do Rui Costa e vai ser a ministra-chefe da Casa Civil. Mais uma baiana. Mais uma baiana. É baiana também? Mora aqui, né? Também é uma baiana. Então, a Bahia está tomando conta do governo. Pernambuco. Entendeu? Então, gente, cadê o apresentador? Estou aqui, presidente. Agora é o nosso querido ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa. Bom dia, gente. Bom dia. Gente, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, presidente, na Estação da Calçada. Hoje, esse ato é o último ato meu como ministro da Casa Civil. Quando terminar o dia, o presidente assina minha exoneração. E aqui, presidente, é uma emoção especial, porque eu nasci, disse ao senhor há pouco, naquele morro ali, que fica a encosta entre a Liberdade e a Calçada. Por aqui eu passava todos os dias, presidente. Da minha casa até o colégio que eu estudava são 4 quilômetros andando. Eu ia andando e voltava andando, passando por aqui. E o senhor, presidente, nós podemos dizer, Salvador é uma antes do governo Lula e dos nossos governos, e é outra depois do nosso governo. Se a gente, presidente, rapidamente, quem chega em Salvador, a rótula do aeroporto, a gente perguntar quem fez todas aquelas obras, o Lula com o governo do estado.
Se a gente entrar na paralela, para chegar até aqui, tem que passar pela paralela. Todos aqueles viadutos novos, o metrô, as vias marginais, quem fez? O governo do estado com o presidente Lula. Se a gente for a Orlando Gomes, que está lá uma avenida bonitona, é evidente que o mato cresceu porque a prefeitura não corta, mas aquela avenida bonitona, quem fez? O governo do estado em parceria com o presidente Lula. A 29 de março, quem fez? O governo do estado com o presidente Lula. A Pinto de Aguiar, quem fez? A ligação da paralela com o túnel que vai para o Lobato, quem fez? A ligação da BR para o subúrbio com o túnel, quem fez? A Via Expressa, eu chamo o Wagner aqui, que fez esse projeto. Tinha rótula que chamava, presidente, rótula do abacaxi, que dava acesso ao porto. Quem fez? Fazendo a ligação e modernizando isso aqui. E aí, presidente, eu posso afirmar, todas as obras estruturantes de grande porte e a única obra feita pelo município, de quem é o recurso, que é o BRT, do governo Lula. Até a única obra grande que a prefeitura fez, o recurso foi do governo federal. Portanto, eu posso dizer a Salvador, que Salvador é uma antes, e aí vale aquela coisa da inteligência artificial, de ir tirando todas essas obras para ver o que fica em Salvador, se não fosse todas essas obras. Hoje, presidente, nós temos 39 quilômetros de metrô. Nós vamos assinar hoje mais 1,5 km para ter uma estação no Campo Grande. Em torno do Campo Grande ficam vários bairros onde o povo da periferia vem trabalhar. São muitos prédios de classe média alta, de gente que tem mais dinheiro, e lá o povo trabalha, as clínicas estão lá, tem universidade lá. Hoje o povo salta na Lapa para pegar um ônibus ou vai a pé para lá. Então essa estação do Campo Grande vai ser subterrânea, vai atender o bairro do Campo Grande, do Garcia, do Canela, da Vitória, do Politeama e da Graça, atendendo todas essas pessoas, tanto quem mora como quem vai trabalhar lá. Só essa estação, a expectativa, presidente, é de acrescentar no metrô 130 mil passageiros ao metrô. E o senhor assina hoje um investimento de 1,5 bilhão para, em parceria com o governo do estado, fazer essa extensão. E o VLT, presidente, que concebido na região de menor renda de Salvador, uma região que foi esquecida, é a região mais bonita da cidade, na minha opinião, presidente, que fica a Baía de Todos os Santos, mas que foi esquecida durante muitos anos. E aqui no subúrbio, que é a região de menor renda, o governo de Wagner e nossos governos fizeram o Hospital do Subúrbio, que é considerado o melhor hospital da Bahia e um dos melhores, saiu a lista agora, os melhores hospitais públicos do Brasil, ele está, uma PPP. Construímos uma maternidade de alta complexidade, 3 ou 4 escolas com piscina, teatro nessa região e, portanto, investimento, como o senhor viu, só em proteção de encostas, 300 milhões no subúrbio. E eu quero dizer aqui, em frente à imprensa e a vocês, apresentei na reunião essa semana. Sabe qual foi o último dinheiro federal, presidente, novo, colocado para proteger encosta e fazer macrodrenagem? Foi em 2013 com Dilma. De lá para cá, nenhum centavo o governo federal botou. Sabe quantas vezes o Lula está botando em encosta e macrodrenagem em relação ao governo passado? 600 vezes. 600 vezes. E eu, presidente, nesse morro que eu nasci, todo ano morria gente. No ano que eu assumi o mandato, em janeiro de 2015, quando foi em março, perto da casa onde eu nasci e vivi até os 20 anos, o morro caiu de novo. E naquele ano, março de 2015, morreram 4 pessoas. Mas depois dos investimentos que nós fizemos, Wagner, eu e Jerônimo, nunca mais a gente viu pessoas sendo soterradas e mortas, porque todo ano eu cresci
puxando um pelo braço, outro pela perna, que a comunidade ia ver aonde é que o morro tinha desabado para tirar as pessoas debaixo do barro. E o senhor está transformando a realidade de Salvador em parceria com o Jerônimo, que tem tocado essas obras e, graças a Deus, garantindo que as pessoas não mais morram soterradas no barro. E essa região aqui, presidente, onde nós estamos, aqui do lado tem a Nilo Peçanha. Essa rua, toda vez que chove, alaga muito, porque essa água do lado do morro desce e alaga. Jerônimo está fazendo. Aqui, junto dessa chamada Itapajipe, tem Boa Viagem, Caminho de Areia, Dendezeiro, ali onde fica Irmanduce, aquela região toda alagava. Jerônimo está fazendo, em parceria com o recurso federal e o recurso estadual, toda a macro-drenagem da Cidade Baixa. Só no último PAC de drenagem, esse cara aqui fez, em parceria com o senhor, R$1 bilhão, não só para Salvador, mas para algumas cidades da Bahia que alagam, e vai tirar as cidades do alagamento, como Dário Meira, Piauí, Ilhéus e outras cidades. Nós estamos resolvendo o problema de alagamento, porque quando chove, o senhor mesmo retrata isso, e o senhor relatava que na sua juventude perdia tudo, e a água chegava 1 metro com rato e tal. Essa é a realidade, era a realidade desse povo, e toda essa região aqui, presidente, vai ser transformada. E por último eu quero falar do VLT. São 40 quilômetros da região de maior baixa renda da cidade, e que vai transformar não só a mobilidade urbana, presidente, por ser a região mais bonita, isso será um vetor de desenvolvimento, com equipamentos de cultura, equipamentos de esporte. Eu não tenho dúvida que hotéis, pousadas, restaurantes vão incrementar os investimentos nessa região, gerando emprego e renda. Outro dia eu estava fazendo uma visita com o Jerônimo, e uma senhora me abraçou ali em Itacaranha e disse: muito obrigado para vocês. Eu tentei vender minha casa aqui, essa casa aí, algumas vezes. Pedi 20, comecei com 30 mil, não achei quem comprasse. Baixei para 20, também não achei quem comprasse. A obra não está concluída, e semana passada chegou alguém me oferecendo R$100 mil na minha casa. E eu não vendi, porque vai aumentar o preço. Eu sei que vai aumentar o preço e eu não vendi. Então traz um benefício, presidente, para essa comunidade, que é a valorização do investimento que eles fizeram ao longo de anos, construindo a sua casinha. Todo mundo começa a rebocar a casa, começa a pintar, começa a reformar, porque agora tem um equipamento bacana chegando para eles irem de um lugar para o outro. Então o senhor pode ter esse sentimento de orgulho, que a primeira capital do Brasil está sendo, nos seus governos, transformada para melhor, dando dignidade às pessoas. E aqui também nós estamos iniciando um novo Instituto Federal, que vai ficar ali em Cajazeiras. As obras estão começando agora, um novo Instituto Federal que se soma às unidades existentes que nós tínhamos, a unidade que eu estudei aqui no Barbalho, e o senhor também traz esse investimento, além de 8 novos institutos na Bahia inteira, o senhor está construindo. Mas, gente, eu já falei demais, e eu quero, presidente, aproveitar aqui 1 minuto a mais, só para lhe agradecer. Agradecer a confiança. São 3 anos e 3 meses, e eu fiz uma reunião, cadê Miriam? Chega aqui, Miriam. Com a equipe nossa na Casa Civil, no auditório essa semana. Eles fizeram uma homenagem, eu me emocionei, gravaram vídeos ao longo dos 3 anos e 3 meses. A gente começou trabalhando 17, 18 horas por dia. Tinha dia de eu sair de lá 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e 7 horas da manhã já está de novo no gabinete. E a gente, quando faz o balanço do governo, a gente vê que o trabalho nosso deu resultado. E eu posso aqui ao seu lado dizer, em qualquer área que você pegue, para mostrar um gráfico, para mostrar os resultados, o presidente Lula estoura de realização. Minha Casa Minha Vida foi abandonado no governo passado, 86 mil casas paralisadas. Nós botamos uma meta, porque tinha que retomar, reorganizar, de 2 milhões. Vamos bater a meta, já ultrapassamos, 2 milhões e 300 estamos chegando. E até final do ano chegaremos a 3 milhões de casas, 3 milhões de casas.
Em qualquer área que você olhe, nas estradas, ferrovias, portos, concessões, esgotamento sanitário que eles não investiam, o presidente Lula está batendo recorde em todos. E eu vejo a turma aqui de Macacão, presidente, são trabalhadores. E no governo anterior, eles viveram o maior desemprego da história, com 14% de desemprego. E hoje, essa peãozada agradece, porque é trabalho. Porque quando a gente fala obra de encosta, obra de macrodrenagem, obra do VLT, por trás dessas obras tem muito pai e mãe de família com capacete, com farda, levando comida para casa com dignidade, presidente. E hoje nós temos a menor taxa de desemprego da história do Brasil. Nunca antes do Brasil teve um desemprego tão baixo como agora no governo do presidente Lula. A massa salarial, que é a soma do salário de vocês todos no Brasil, nunca foi tão alta no Brasil como agora. E por isso, presidente, com todos os resultados que nos enchem de orgulho, eu fico grato, satisfeito, honrado pelo seu convite e dizer que nós cumprimos com muito orgulho, com muito trabalho. E eu brinquei uma vez com o senhor, eu disse essa semana lá na reunião, minha iluminação divina e meus ensinamentos são da minha mãe. E a minha mãe, eu contei a história essa semana, presidente, e vou encerrar com isso e tentar não me emocionar. Minha mãe, meu pai era metalúrgico, minha mãe era doceira, fazia doce, salgado, mas como a gente morava no morro, nem sempre arrumava cliente para fazer doce salgado. E quando não arrumava, minha mãe ia fazer faxina. E eu insistia muito, eu queria sempre ajudar meu pai e minha mãe em alguma coisa, e eu insistia para ir para a faxina com ela. Ela dizia, não, você vai estudar. Eu digo, eu já estudei, minha mãe, que eu era CDF. Naquela época, quem tirava muito nota alta chamava de CDF. E eu dizia, eu vou ajudar a senhora. Eu me lembro uma vez, presidente, que eu fui ali junto ao relógio de São Pedro, fica no centro, um sobrado que tem ali. Minha mãe foi limpar a casa de uma pessoa, e eu fui com ela. Ela disse, você vai limpar o banheiro. E eu fui limpar o banheiro. Quando acabou, eu disse, minha mãe, está limpo. Ela, pera ainda que eu vou olhar. Quando ela foi lá olhar, olhou e disse, volte e limpe de novo. Toda vez que você for fazer alguma coisa na vida, imagine assim, faça para que quando alguém vem olhar, diga assim, esse banheiro foi limpo pelo filho de Dona Luzia. Tudo que você faça na vida, faça da melhor forma possível. E essa obsessão que eu trago na minha vida, dedicando horas e tudo que eu tenho de capacidade que minha mãe e meu pai me transferiram. E eu brinquei outro dia com o senhor. Eu encontrei, depois da minha mãe, alguém que trabalha mais do que eu. Essa mulher aqui, que é uma guerreira, uma pessoa absolutamente comprometida com um projeto político, séria. E eu fico orgulhoso de ter ela como sucessora. E digo ao senhor, graças a Deus, chegamos até aqui. Eu quero fazer aqui um reconhecimento. Chega aqui, Wagner. A esse cabra que começou a nossa história na Bahia, que é um cabra que começou a caminhada. E tudo que nós construímos ao longo dos anos, cada um tem seu estilo, tem sua forma. É na natureza humana, um time se faz de pessoas diferentes. O goleiro tem que ser diferente do centroavante, o meio de campo tem que ser diferente do lateral, nem todo mundo é igual, mas é a soma das diferenças que nos faz mais forte. E esse cara aqui começou tudo, nós tocamos, e esse jovem aqui está correndo a Bahia feito um cão. Ele andou em 4 anos, mais do que eu e Wagner corremos junto. Ele é foguete, trabalhando danado. E é um orgulho, presidente, de quem nasceu nesse morro e nunca esqueceu de manter os pés no chão. E como minha mãe me ensinou, com humildade e com fé em Deus, você vai chegar muito longe na vida. E eu quero agradecer a cada um de vocês que me abraça por onde eu passo. Abraça Jerônimo, abraça Wagner, abraça o Lula, porque esse é o nosso compromisso de vida, fazer mais por quem mais precisa, diminuir a desigualdade do nosso povo, cuidar de gente. E a gente está fazendo com tudo que a gente pode, cuidando do povo da Bahia, cuidando do povo de Salvador. Muito obrigado, presidente, que Deus lhe abençoe, lhe dê muita energia e rumo à vitória, se Deus quiser.
Senhoras e senhores, para uso da palavra agora, o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, queria cumprimentar todos os trabalhadores que estão aqui presentes, a todos vocês. Tem muito deputado estadual, federal, vereador, membros do governo, prefeitos. Então, dá um oi geral, cumprimentar o nosso querido presidente, cumprimentar o nosso querido governador, ministro Rui, ministro Vladimir, a ministro Sidônio, a ministra, o presidente da Caixa e a ministra que vai assumir, Mira Belchior, e cumprimentar a Tatiana, primeira-dama, presidente da FUNAST também. Presidente, rapidamente, eu acho que já foi muito bem explicado tudo que foi feito. Eu tenho muito orgulho de ser do seu time político aqui na Bahia. E nós realmente começamos essa caminhada há 19 anos e eu tenho muito orgulho de tudo que a gente fez. Para mim, essa obra aqui tem um valor sentimental. Eu, quando cheguei na Bahia em 1974, com a minha filha mais velha, que hoje tem 52 anos, com 3 meses de idade, o primeiro lugar que eu fui morar foi numa pensão que fica quase em frente aqui, na calçada. Eu não conhecia ninguém, cheguei eu com minha filha, minha mulher e um amigo que infelizmente já morreu, Agenor. E aí não tinha conhecido para fiar nada, então eu arrumei uma pensão, paguei 30 dias adiantado e todo dia eu saía da pensão, vinha aqui para esse ponto de ônibus da calçada, saltava no viaduto do CIA e ia bater a perna para ver se arrumava o emprego. E na época, apesar de que eu era estudante da universidade, estava no último ano de engenharia, eu não podia dizer isso. Porque como eu era líder estudantil, fui perseguido na época, então eu dizia ao pessoal só que eu tinha o ensino médio e que eu não tinha experiência nenhuma. E toda porta que eu batia, o cara perguntava, tem experiência? Eu falei, não, preciso trabalhar de ajudante. Bati o perna dali, até que eu fui trabalhar lá na Alcan, na refusão de alumínio em Candeias, que era um trabalho super brabo, você suava sei lá quantos litros de suor por dia, no final eram 42 galpões, 42 fornos de cada lado, e portanto aqui foi minha primeira morada. E por incrível que pareça, a minha primeira casa própria aqui na Bahia foi no bairro de Itacaranha, depois de Plataforma. Eu comprei um terreno e fui eu e um amigo meu, pedreiro, eu ficava de ajudante, ajudando ele a construir. A última parede ficou até torta, que eu não tinha experiência, aí botei o radier fora do lugar, a última parede ficou assim meia enviesada. Hoje, essa casa eu doei para a Célia, que foi a senhora que me ajudou a criar os meninos, que eu saía de manhã para trabalhar. Então, para mim, aqui é o seguinte, o VLT é do primeira morada minha e depois vai passar pela minha primeira casa própria. Eu tenho orgulho, presidente, que seu grupo político aqui, esse time que está aqui, só tem uma coisa que eu vou lhe fazer inveja. O senhor esse ano vai para ser tetra. Dando tudo certo, o senhor vai ser tetracampeão, 4ª vez. E nós aqui já vamos para hexacampeão, que a gente já é penta. Vamos ver se a gente consegue o hexacampeonato para lhe ajudar a governar o país. Obrigado por tudo que o senhor faz pelo Brasil, pelo exemplo que você dá. Eu digo sempre, aqui essa turma trabalha na sua cartilha. Governar bem é cuidar da vida das pessoas, principalmente é mais simples. Aqui para mim é motivo de orgulho. A gente não está só de blá blá blá. Esse grupo já ganhou 5, eu espero que ganhe a 6ª, porque nós temos muita entrega feita. Eu sou bom de bico, mas mais do que o bico, como diz meu amigo Otto, ninguém resiste ao trabalho. E esse grupo já trabalhou demais aqui, tem muita entrega feita. Deus abençoe a todos, Deus abençoe. Eraci, tem que fazer uma referência a você, porque o presidente da CTB, que está tocando essa obra, chega aqui. Ele é meio brabo, viu, presidente? Trabalha muito, mas morde a canela. Mas esse rapaz aqui é que está dando uma humanizada no VLT, com pista de skate, com uma opção de coisa que é da cabeça dele inventando. Então, parabéns a você pelo seu trabalho. Um abraço, gente. Tudo de bom. Boa Semana Santa para vocês amanhã. Abraço. Senhoras e senhores, com a palavra neste momento, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Bom dia.
Quero um bom dia mais forte, uma salva de palmas para o presidente Lula. Mais uma vez, o senhor de volta aqui, presidente. Nós recepcionamos ontem o senhor. Hoje pela manhã nós fizemos um passeio no VLT. Saímos do Lobato, chegamos aqui. Se a gente seguir essa rota dos trilhos, nós vamos passar pela São Joaquim, uma feira histórica nossa. Essa feira nós estaremos entregando já já. Na frente da feira do São Joaquim descerá o viaduto da ponte, que com fé em Deus daqui a 4, 5 anos nós estaremos entregando. E graças a essa parceria com o senhor, se a gente, presidente, for, como o Rui fez tão bem, fazer um balanço do que nós já entregamos ou estamos por entregar nesse estado, nós não faríamos se não fosse essa parceria. O Rui governou 8 anos, 6 anos sem sequer uma audiência com ministros ele teve. Nem ministro recebia o Rui, muito menos o presidente. Além de não apoiar, jogava contra. A gente aqui na Bahia teve que usar de liminar para acessar recursos. Nós fizemos obras que era de responsabilidade da União, e até hoje a gente ainda recebe, através do orçamento dirigido pelo senhor, obras feitas. Está devendo ainda, Rui? Está me devendo ainda. O Rui antecipou o dinheiro, mas demorou um pouco de eu receber o dinheiro. Quis me dar um chega para lá. Mas isso é muito diferente, presidente. E é impressionante, o senhor disse agora pela manhã, numa entrevista, chegou a hora da verdade. E tem uma verdade, presidente, que nós não podemos, ministra Margarete, nós não podemos baixar a guarda. É impressionante quanto a gente trabalha, vereadores, prefeitos, secretários, vice-prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, e fica parecendo que a gente não está trabalhando. É impressionante, presidente. Nós temos que comparar o que nós fizemos e o que eles não fizeram e atrapalharam até hoje. E uma comparação diz respeito à vida. Esse grupo que é oposição ao Brasil, que é inimigo do Brasil, enquanto o senhor vem investindo em saúde, em medicamentos, em educação, em mobilidade, o outro grupo, 700 mil pessoas, brasileiros e brasileiras, morreram enquanto ele sorria, ria da cara do povo brasileiro, presidente. Eu tenho certeza que esse mutirão, que está fazendo parte dessa construção da Bahia e do Brasil, nós vamos ter que correr cada canto desse país, para garantir a continuidade. O senhor está se oferecendo mais um mandato, emprestando, entregando ao Brasil a sua saúde, a sua família, a sua inteligência, como tantos de nós fazemos. Hoje, só o que nós faremos aqui, presidente, são ordens de serviço, Carlos, de quase 3 bilhões de reais. 3, para complementar um trecho do metrô chegando ao Campo Grande, para fazer com que as pessoas que moram nessa parte de Salvador, esquecida, Tatiana, esquecida dessa direção do governo municipal. E agora, Rui, eu achei até que você fosse falar, o MEC apresentou o resultado da alfabetização do Brasil. A Bahia, 55%, o estado que mais cresceu. Pode me dar parabéns, é a Bahia que a gente aceita. Está ali, ó, parceria com o PB Wilson, parceria com o Ministério Público, parceria com a Defensoria Pública, com as professoras, com os professores, com os pais. Vamos comparar? A Bahia foi o estado que mais cresceu, enquanto alguns municípios puxaram esses indicadores para baixo, e Salvador foi um deles. Hoje, Salvador apresentou no relatório como a 3ª capital com pior desempenho na alfabetização, presidente. E se a gente não educa os meninos na idade certa, o resto do caminho da educação se prejudica.
318 municípios tem... Na Bahia, Rui está dizendo, de 417 municípios, 318 estão na frente de Salvador. Municípios pobres, sem investimento, sem condições de fazer tudo aquilo que Salvador merece. Portanto, é hora de comparar. Compare as estradas, compare acesso à água, compare a quantidade de empregos gerados em cada ponto de emprego nesse canto da Bahia, presidente. Então, estamos muito felizes aqui hoje. E com seus ministros, Sidônio, Antônio, ao time de ministros, aumentou a família baiana, graças a Deus. Margarete, Rui, Carlos, Miriam. E eu quero aqui agradecer, Tatiana, em nome de vocês, operários. Nós iríamos hoje fazer uma entrega ao Zumira, um condomínio, mas não houve boa vontade da prefeitura em liberar o habite-se. E nós não iríamos botar o senhor numa condição se não tiver tudo pronto. Mas o condomínio está pronto. Nós iremos lá, Rui, iremos lá, Wagner, Carlos. Nós vamos lá entregar a Margarete aquelas 300 unidades habitacionais para que as pessoas tenham dignidade na moradia. E nós, pode contar, presidente, nós vamos aqui se esforçar para fazer melhor do que fizemos em 22. Nós vamos dar o nosso sangue, a nossa inteligência, a nossa força. Não é para Lula, é para o Brasil. Não é para Lula, é para o Brasil. O senhor é o timoneiro desse time nosso. Deus abençoe. Viva a Bahia, viva Lula! É o quê? Mandei beijo para Margarete 2 vezes aqui. Eu quero dar um beijo no senhor. Vamos lá, gente. E agora, senhoras e senhores, neste momento, o governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, o ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, assinarão autorização para início de obra e outras providências para expansão do metrô de Salvador. Com 1,52 bilhão de investimentos do novo PAC, o governo do Brasil apoia a construção do tramo 4 da linha 1 do metrô de Salvador, que ligará a estação Lapa à futura estação Campo Grande. Esse importante trecho será totalmente subterrâneo, garantindo a diminuição do tempo de deslocamento e muitos outros benefícios, como a melhoria da qualidade de vida das pessoas e mais desenvolvimento econômico para Salvador. Uma calorosa salva de palmas. Em seguida, o governador do estado da Bahia e o ministro da Casa Civil assinam autorização para a publicação do edital para expansão do VLT e macrodrenagem. E também autorização para a contratação dos estudos para expansão do VLT entre Salvador, Simões Filho, Camaçari e Alagoinhas. O VLT de Salvador é um importante sistema de transporte sobre trilhos que irá modernizar e expandir a mobilidade urbana da capital baiana. Através do novo PAC, o governo do Brasil investe 1,1 bilhão nas obras, nos sistemas de telecomunicações e sinalização e nos projetos de expansão do VLT, que além de Salvador também irão contemplar Simões Filho, Camaçari e Alagoinhas. E agora o governo do estado da Bahia, o ministro da Casa Civil, assinam autorização para início de obra, objetivando a execução de ações relativas à contenção de encostas. Além da mobilidade urbana, o governo do Brasil também investe em obras de contenção de encostas para a prevenção de desastres e deslizamentos. Com o novo PAC, os investimentos em obras de contenção de encostas já superam 650 milhões de reais em toda a Bahia, garantindo a redução de risco de desastres e protegendo a vida da população baiana. Merece uma salva de palmas. Senhoras e senhores, com
Com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, companheiros e companheiras, companheiros deputados, deputadas, vereadores, deputadas estaduais, secretários, secretárias, militantes do movimento social, prefeitos e prefeitas, trabalhadores e mulheres aqui presentes. Querida Margarete Menezes, ministra da Cultura, Miriam Belchior, ministra da Casa Civil, Antônio Vladimir, ministro da Cidade, Sidônio, ministro da Comunicação, companheiro Wagner, companheiro Rui Costa, companheiro Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica Federal. Eu não poderia deixar de vir à Bahia à Bahia no dia em que o companheiro Rui Costa se afasta do governo federal. O Rui foi imprescindível para montar uma equipe de governo e foi imprescindível, junto com a Miriam, para fazer com que as coisas acontecessem da forma nem tão rápida como a gente queria, mas mais rápido do que qualquer um previa. Ou seja, só para você ter ideia, quando nós anunciamos o PAC em 2003, ou seja, nós investimos e fizemos um anúncio de 1,8 trilhão de reais de investimento em obra nesse país. Parecia impossível a gente cumprir aquilo que a gente anunciou. E hoje, ao entregar o mandato dele para Miriam Belchior, ele vai poder anunciar para vocês que 80% desse 1,8 trilhão já foram contratados, numa demonstração da eficiência da Casa Civil. E nem sempre o papel da Casa Civil é o papel de simpatia. Nem sempre. A maioria dos ministros que vão conversar na Casa Civil, sai da Casa Civil e vão reclamar comigo que não foram bem tratados na Casa Civil. Mas não é só com o Rui ou com a Miriam, com a Dilma Rousseff também, que foi chefe da Casa Civil. Porque o papel da Casa Civil é o papel de gerenciar as coisas que o governo faz. Então, quase 100% das coisas que chegam na minha mão passa antes pelo crivo da Casa Civil, segundo eles, para que eu não seja enrolado ou porque eles querem me enrolar, mas de qualquer forma passa pela Casa Civil. Então eu não poderia deixar de vir aqui agradecer o companheiro Rui Costa pelo trabalho prestado. Estou com muito orgulho porque a Miriam Belchior, que é uma companheira que convivemos junto desde a prefeitura de Santo André, sabe, depois ela foi ministra da Miriam da Dilma Rousseff e agora ela vai assumir outra vez o ministério. E também tem uma coisa importante, vocês sabem que quando o Wagner foi deixar o governo, eu falei para o Wagner, não tinha muita relação com o Rui, e eu falei para o Wagner que eu queria que ele tentasse ver se o Gabriele, presidente da Petrobras, seria candidato a governador. E veja que engraçado, o Gabriele deixou a Petrobras para ser candidato a governador da Bahia. Chegou aqui, o que aconteceu? O Jacques Wagner, por razões de conhecimento dele, falou para mim, olha, presidente, não vai dar para ser o companheiro Gabriele, eu gosto muito do Gabriele, ele é muito meu amigo, mas a minha experiência de gestão, que me ajudou muito, foi o companheiro Rui Costa, que foi o chefe da Casa Civil do companheiro Wagner. E ele foi eleito governador do estado, fez um grande governo, depois se reelegeu, fez um grande governo, e ele e o Wagner elegeram o companheiro Jerônimo com apoio de vocês. Quando eu ganhei as eleições, eu queria levar alguns governadores para o governo, para levar gente com experiência bem sucedida nos estados. E outra vez eu falei com o companheiro Wagner,
o que ele achava do companheiro Rui Costa para ser o chefe da Casa Civil. Ele falou: olha, ele não é o mais simpático, ele não é o mais simpático das pessoas que trabalharam comigo. Ele de vez em quando acorda de cara feia e tal. Mas se você precisar de alguém honesto, de alguém competente e de alguém com competência para trabalhar e vontade, alguém que não tem medo de chuva, não tem medo de sol, não tem medo de cara feia, não tem medo de debater e é competente naquilo que faz, pode levar o Rui Costa. Então eu convidei o Rui Costa para ser ministro, com a condição que a gente convencesse a Miriam e trabalhar com ele, porque a Miriam já tinha uma experiência muito bem sucedida no meu governo e depois no governo da Dilma Rousseff. E essa dupla fez a diferença no meu governo. Posso dizer para vocês que eles fizeram a diferença. A gente não conseguiu 100% de sucesso em tudo que a gente queria, mas eu posso dizer para vocês que nós nunca tivemos a Casa Civil funcionando com a capacidade de apresentar soluções que agora. Então eu vim aqui para lhe agradecer, e o Brasil agradece o papel que você cumpriu na Casa Civil, tá? Agora, comigo ele sempre foi muito simpático. Comigo ele sempre foi muito simpático e muito honesto, sabe, na nossa relação. Muito honesto. É o cara que me prevenia todo dia das coisas que poderiam estar erradas vindo de outro lugar. Bem, dito isso, eu também estou substituindo o companheiro da cidade. Eu estou trazendo o Antônio, que é um jovem que eu nem sabia que era baiano, então a Bahia ganha mais um ministério, além da companheiro Sidônio, que é o papa da comunicação aqui nesse estado, responsável pela eleição de muita gente aqui nesse estado, e a companheira Margarete Menezes, a nossa cantora fabulosa aqui da Bahia, ministra da Cultura. Bem, dito isso, companheiros, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós estamos terminando o 4º ano de mandato. Falta praticamente 9 meses para terminar o nosso mandato. Mas eu tenho dito, sobretudo para a imprensa fiscalizar, para a imprensa pesquisar e para a imprensa publicar, que se vocês pegarem a história do Brasil, desde a proclamação da República com o Marechal Deodoro da Fonseca, e vocês pegarem todos os presidentes em todos esses anos, e vocês fazerem a conta das políticas de inclusão social que eles fizeram, vocês vão chegar à conclusão que os governos do PT, sozinho, fez mais do que todos os presidentes da República que foram presidentes na história desse país. Até porque política de inclusão social, você teve o Getúlio, que fez o salário mínimo em 1936, e você teve o Getúlio, que fez a CLT em 1943. Quem é que fez mais? Quem é que lembra de algum presidente que fez política de inclusão social nesse país? E nunca fizeram política de inclusão social, porque o pobre nesse país, o trabalhador deste país, é tratado como se fosse invisível. Eles fazem questão de não enxergar o povo pobre. Então, para que cuidar de pobre? E nós hoje temos quase 400 bilhões de reais em política de investimento na inclusão social. Essa é uma coisa importante, que é a razão de ser da gente ter interesse de governar esse país. Você não precisa governar por rico, apesar que os ricos muitas vezes têm mais privilégios do que os pobres. Você não precisa governar para quem ganha bem, que pode se virar sozinho. Só tem uma razão do Estado, é governar para as pessoas que necessitam, para as pessoas que trabalham, para as pessoas mais humildes, para a classe média baixa e para as pessoas que não tiveram sequer chance na vida de estudar. Essa é a razão de ser do Estado. E é por isso que eu estou muito feliz de ser um cara comprometido com as políticas de inclusão social nesse país.
E muito mais orgulho ainda é que se você chegar em qualquer estado da federação, eu falo isso sem nenhum problema, em qualquer estado deste país, e do Nordeste, do Sul e do Sudeste, e perguntar em quais mandatos presidenciais foi colocado mais dinheiro nos governadores de estado e nas prefeituras do que os governos do Lula e Dilma, eu duvido que tenha alguém colocado tanto dinheiro nas cidades. Porque nós temos uma diferença deles. Nós sabemos quem são aliados e quem são adversários. Mas na hora de atender um projeto de uma cidade ou de um estado, a gente não olha a cara do governador e nem o partido do governador. O que baliza a nossa decisão é se aquele projeto que o governador está apresentando é necessário para fazer bem ao povo daquele estado. E se for bem, o estado vai receber o dinheiro. É por isso que quando choveu no Rio Grande do Sul, nós fizemos a maior obra de intervenção política que já foi feita na história do Brasil. É por isso que nós não escolhemos a cara do prefeito. Eu não quero saber se ele é Vitória ou Bahia, eu não quero saber se ele é Flamengo ou Vasco, eu não quero saber se ele é Corinthians ou Palmeiras, eu não quero saber se ele é Cruzeiro ou Atlético Mineiro, eu quero saber se o povo precisa das coisas. Se for de interesse do povo, o prefeito vai receber o dinheiro, sem perguntar para ele se ele votou em mim, sem perguntar para ele se ele é evangélico ou católico. Ele é o que ele quiser, porque religião é uma escolha pessoal, o presidente não pode se meter. E é assim que a gente vai reconstruindo esse país e transformando esse país numa nação mais justa, numa nação em que as pessoas pobres começam a ficar menos pobres. É por isso que ao terminar o 3º ano de mandato, a gente tem a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. É por isso que a gente tem o menor desemprego da história do Brasil. É por isso que a gente tem a maior massa salarial da história do Brasil. É por isso que a gente voltou a aumentar o salário mínimo acima da inflação. É por isso que nós temos a maior exportação da história do Brasil. E é por isso que nós temos a maior quantidade de alunos nas escolas, por causa do ProUni, do ReUni, do FIES, do Enem e agora do PNMEA. Então, qualquer área que vocês quiserem escolher, vocês podem aferir. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Pesquisem. Pesquisem para saber. Veja quantos institutos federais tinha nesse país até 2003. Tinha 140 institutos federais feitos em 500 anos. Nós, em apenas 15 anos, Lula e Dilma, nós vamos deixar esse país com 780 institutos federais para que a gente resolva definitivamente o problema da educação. Nós, do PT, colocamos quase que o triplo de estudantes nas universidades que 500 anos de história. Porque nesse país a educação não era para as pessoas humildes, não era para os trabalhadores, nem rural nem da cidade, não era para as mulheres. Educação era para quem podia ser rico, quem nascia em berço de ouro. E nós resolvemos mudar a lógica. Educação não é gasto, educação é investimento. E sem investimento, qualquer filho de qualquer trabalhador tem o direito de disputar a mesma vaga em qualquer universidade com um filho de qualquer rico e que vença o melhor. O papel do Estado é apenas o de dar oportunidade para que as pessoas façam a disputa. Eu quero saber quem foi que fez mais, assentou mais quilombola do que o governo do PT. Eu quero saber quem criou mais reservas extrativistas do que o governo do PT. Eu quero ver quem legalizou mais terras indígenas do que o governo do PT. Eu quero saber quem é que colocou mais terra disponível para a reforma agrária que o PT. Só para vocês terem ideia, nos meus 2 primeiros mandatos, nós fizemos 50% de todas as terras disponibilizadas para a reforma agrária desse país foi feito nos 2 meus primeiros mandatos. Uma demonstração que quando a gente quer, a gente faz. E agora, outra vez, nós estamos batendo o recorde de assentamento de segurança do campo. E isso é muito importante.
é muito importante. Essa baixinha invocada já conquistou até a reivindicação dela aqui. Pois bem, companheiros, eu queria terminar dizendo para vocês uma coisa. Este ano é ano em que a verdade vai disputar com a mentira. Vocês aprenderam em algum momento da vida de vocês do que a mentira voa e a verdade engatinha. Por que isso? Porque para mentir você não tem que explicar, você só mente. Para se defender você tem que explicar. Então uma desgraçada de uma mentira, sabe, faz com que a pessoa atingida pela mentira passe o resto da vida se explicando de que aquela mentira não é verdade. Então é importante que vocês fiquem atentos no celular de vocês. Fiquem atentos no celular, porque tem muita gente canalha mentindo 24 horas por dia. Mentindo. Então é preciso vocês aprenderem a diferenciar o que é verdade e o que é mentira, para a gente não ser enganado. É importante vocês saberem quem é que diz a verdade nesse país, e por isso nós vamos fazer comparação de tudo que nós fizemos. Cada cabeça de alfinete que nós fizemos nesse país, a gente vai fazer comparação com os outros governos, para que no dia que o povo tiver que decidir, ele decida com base na verdade. Se ele quiser acreditar na mentira, é responsabilidade dele. Outro dia, meu companheiro da Petrobras, numa reunião com a Magda, eu fiquei muito chateado, porque aqui quase se destruiu a educação universitária, se tirou muito dinheiro. E eu perguntei para os professores: quantas greves vocês fizeram de protesto ao Bolsonaro? Nenhuma. Quantas greves os petroleiros fizeram? Nenhuma. Ou seja, por quê? Porque a sociedade tem medo de se manifestar quando tem um governo truculento. E é contra um governo truculento que a gente tem que se manifestar. Contra o governo democrático, você pode sentar e conversar. Você não precisa fazer greve, precisa protestar. É esse país que nós temos que construir. Porque senão a gente não consegue fazer o povo ver a diferença. O que aconteceu na Petrobras? A refinaria aqui na Bahia foi privatizada. Nós vamos outra vez fazer com que a Petrobras vire dono dela. Não é uma tarefa fácil. Eu defendo que a Petrobras volte a adquirir, sabe, a distribuidora para a Petrobras. A gente não pode ver a BR na mão da iniciativa privada, repassando por preço que a Petrobras não aumentou. Então a gente vai ter que tomar uma decisão muito séria nesse país. Nós estamos agora numa briga séria contra o que está acontecendo no preço dos combustíveis por conta da guerra do Irã. Ninguém aqui pediu para o presidente Trump fazer guerra. Ninguém pediu. E ele fez a guerra dele, e o preço da gasolina está chegando aqui, do óleo diesel, e vai aumentar o preço do alface, o preço do feijão, o preço de óleo, o preço do pão. E nós não vamos deixar que a guerra do Trump cause prejuízo ao povo brasileiro. Nós estamos fazendo tudo que depende do governo, tudo. Nós vamos isentar imposto, vamos dar subvenção, a gente não vai permitir. E eu estou ansioso para adquirir a distribuidora de gás outra vez, porque é uma vergonha. Ontem fizeram um leilão contra a vontade nossa do governo e a vontade da presidenta da Petrobras. Foi um diretor que eu nem sei quem é que fez um leilão e aumentou em 100% o ágio, aumentou o preço do gás. E nós não vamos deixar o preço do gás chegar em vocês, porque é da nossa responsabilidade. A primeira coisa, nós vamos anular o leilão. Ele será anulado. E vou dizer mais, sabe? Da mesma forma que a gente está fazendo um esforço muito grande para fazer uma compra de uma BR, mas quando eles privatizaram a BR, eles fizeram no contrato que a gente só pode ir em 2029. É uma vergonha o que fizeram. Quando eu assumi em 2003,
eu tinha comprado a Liquigás, que era para a gente regular a distribuição de gás. Sabe o que eles fizeram? Venderam. Aí venderam a Liquigás, venderam a BR, venderam até a refinaria de Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, que foi a primeira usina para refinar querosene de avião. Eles venderam. Então, estamos fazendo o que tem que ser feito. Eu vou contar para vocês uma coisa. Estejam certos que vocês não podem mais ficar acreditando em mentira. Utilize o celular de vocês para conversar sério com o povo. Porque nós, eu quero dizer para vocês que eu estou com 80 anos de idade. Vocês estão parecendo aqui, parece um menino de 30 que está aqui andando com vocês. Eu digo para vocês o seguinte: eu não consigo evitar que a Terra continue girando. Então os anos vão passando. O que eu consigo evitar é de ficar velho por causa da rotação da Terra. Eu não vou ficar velho, sabe por quê? Porque eu tenho uma causa. E a minha causa é fazer esse país ser grande, ser respeitado, e o povo viver com muito respeito e dignidade, gerar emprego de qualidade. Então essa gente tem que saber que eles vão sofrer muito para voltar ao governo, porque se depender de mim, os fascistas nunca mais irão governar esse país. Se depender de mim, nunca mais. Se depender de vocês. Depender de vocês. Vamos todo mundo ficar esperto. Vamos todo mundo ficar esperto. E aí é importante saber o trabalho que esse menino faz aqui. É importante saber o trabalho que ele faz. Porque é só vocês compararem. O que foi feito na saúde pelo governo do estado e o que foi feito pela prefeitura. Não precisa ninguém falar mal de ninguém. Compare quantas escolas fez o governo do estado e quantas fez o município. Quantas policlínicas fez o governo do estado e quantas fez o município. Então, companheiros e companheiras, humildemente, eu quero agradecer a vocês por terem me ajudado a fazer desse país um país mais respeitado. Estejam certos de uma coisa: vai acontecer muita coisa nesse país, muita coisa. E eu tenho certeza que nós vamos continuar contando com vocês. Um abraço, um beijo no coração. Obrigado, companheiro Rui Costa, pelo seu trabalho no governo. E obrigado, companheiro Jerônimo. Obrigado, Wagner, pelo seu trabalho no Senado. E obrigado a nossa querida... eu não falei, mas só para a Bahia, que você não falou, e nem você. Só para a Bahia foi quase 650 milhões de reais para a cultura, colocado por essa mulher. Nunca teve tanto dinheiro para a cultura nesse país como teve agora, depois da lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Nunca teve tanto dinheiro, inclusive para as prefeituras. Quanto é que você recebeu de cultura em Camaçari? Vamos ver se você sabe. 400 milhões no PAC em Camaçari. Não foi 400 milhões, foi menos. Não, é porque é o seguinte, gente. Olha, nós achamos que a cultura e a educação é que ajuda a fazer a cabeça da gente. E por isso, eu queria que vocês batessem uma salva de palmas à nossa ministra da Cultura, a grande canteira Margarida. A gente homenageou ele, São Jerônimo. Quase da família acreditou no senhor. Eu te amo, você está muito. Eu sou liderança, me ajude a afiliar do seu lado. Eu quero estar do seu lado. Vamos ajudar. Ô, gente. Preciso de trabalho, eu estou desempregada. Não esqueça de falar do Pix.
Ó, deixa dizer uma coisa para vocês antes de eu ir embora. Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o PIX. E ele disse que o PIX distorce o comércio internacional, porque o PIX acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer, para quem quiser nos ouvir, o PIX é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o PIX pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós poderemos fazer é aprimorar o PIX para que cada vez mais ele possa atender às necessidades de mulheres e homens desse país. Um abraço, queridos.